Então, vou apresentar as conferencistas em francês. Elas vão falar em português, mas vou apresentá-las em francês. On va commencer. La première communication du jour, en portugais, sera présentée par les professeurs Silvia Figueiredo Brandão, Fabiane Rocha Nascimento. Silvia Figueiredo Brandão est professeure en langue portugaise à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où elle travaille depuis 1990. Elle est chercheure du CNPq, Conseil national de développement scientifique et technologique brésilien. Elle développe et dirige des recherches dans le cadre de la sociolinguistique variationniste, de la dialectologie et en particulier dans les domaines de la phonétique, phonologie et de la morphosyntaxe aussi. Elle est l'auteure de très nombreuses publications de livres et d'articles dans ces domaines. Fabiane Rocha Nascimento est actuellement maître de conférences en langue portugaise à l'Université fédérale rurale de Rio de Janeiro. Ses études et publications sont liées à la ligne de recherche Langue et société, variation et changement, basée sur les principes de la sociolinguistique variationniste. Elle est l'auteur aussi de nombreuses publications sur ce sujet. Le titre de leur communication est o processo de alteamento das vogais médias bretônicas em duas variedades não europeias do português. En français, le processus d'élévation des voyelles moyennes bretoniques dans deux variétés non européennes du portugais. Je laisse donc la parole à vous deux. Passo a palavra para vocês. Fabiane, você está conseguindo compartilhar o Eu slide? vou fazer agora. Vejam se aparece, por favor. Está aparecendo? Ok. Obrigada. Bom, eu posso falar? Pode, estamos vendo. Então, está ótimo. Bom, antes de dar início à nossa apresentação, eu quero agradecer também em nome da professora Fabiane Rocha Nascimento o honroso convite para abrirmos este evento, sobretudo porque, no meu caso particular, tenho podido acompanhar a trajetória acadêmico-profissional das organizadoras do evento. Tive o prazer de orientar, no âmbito do Programa de Iniciação Científica da UFRJ, o estudo da professora Vanessa Meireles Ferrer sobre sande vocálico no português do Brasil e no português europeu, que se tornou, já na França, o tema de sua dissertação de mestrado. Quanto à professora Márcia Machado dos Santos Vieira, minha colega na UFRJ, pude orientar sua tese de doutoramento, Sintaxe e Semântica de Predicações com Verbo Fazer, de cunho sociofuncionalista. A organização impecável deste evento retrata, sem dúvida, o comprometimento de ambas com a pesquisa e a docência de qualidade. Antes de passar a palavra à professora Fabiane, também ex-orientanda, esta da iniciação científica ao doutoramento, gostaria de apresentar aos ouvintes os objetivos mais amplos que determinaram o desenvolvimento de pesquisas como a que se vai focalizar nesta comunicação. Desde 2009, vimos desenvolvendo, na perspectiva sociolinguística variacionista, estudos comparativos sobre variedades urbanas do português. As primeiras delas, sobre a concordância de número no sintagma nominal e no sintagma verbal, as demais sobre variáveis fonético-fonológicas, como as vogais médias bretônicas, os róticos, a lateral em coda, por acreditarmos que a detida observação de variedades africanas no português possa concorrer para a melhor compreensão sobre fenômenos de variação e mudança observados na variedade brasileira, em virtude de alguns fatores de natureza sócio-histórico-cultural comuns ao povoamento das diferentes áreas. Nesse sentido, partiu-se da hipótese de que, dado o caráter multilingüe das comunidades são-tomense, moçambicana e angolana, seria possível nelas encontrar pistas
sobre o que teria ocorrido com o português nos períodos em que, no Brasil, ele coexistia de forma mais efetiva com línguas africanas e indígenas. A hipótese ancora-se no princípio do uniformitarismo, proposto por Labov, em 1972, e segundo o qual forças que concorrem no presente para a variação e a mudança linguísticas são do mesmo tipo das que operaram no passado. Além disso, levamos em conta também o fato de, para as variedades africanas por nós estudadas, o português europeu ainda ser a norma de referência no ensino e na mídia. A nossa comunicação será apresentada e, eventualmente, debatida, se for o caso, pela professora Fabiane, como já foi dito, atualmente professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estudou as bretônicas no âmbito das comunidades de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e de São Tomé, a capital de São Tomé e Príncipe, situado no Golfo da Guiné. Gostaria de lembrar que no sistema vocálico do português, as 7 vocais que atuam em contexto fônico vão gradativamente deixando de estabelecer distinção significativa nos contextos átonos, sendo especialmente relevante o contexto pretônico pela complexidade que apresenta em virtude não só da neutralização das médias E e E, I, O e O, e da atuação dos processos de harmonização e redução vocálicas, já efetivadas no português europeu e ainda em curso estável no português do Brasil. Mas também deve-se mencionar a sua representatividade geossociolinguística, uma vez que vem servindo de parâmetro para a diferenciação no plano fonético-fonológico entre as variedades brasileira e europeia e ainda entre variedades de diferentes regiões brasileiras. A Fabiane vai agora dar continuidade ao trabalho. Bom dia a todos. Obrigada, Silvia, obrigada, equipe do evento. Dando continuidade aos comentários da professora Silvia, os objetivos principais da nossa comunicação são comentar o alteamento de E e de O em 2 variedades não europeias do português, como o próprio título já diz. Aqui, especificamente, nós vamos falar de um recorte do português do Brasil, pautado em dados de Nova Iguaçu, um município situado no estado do Rio de Janeiro, e também de São Tomé e Príncipe. E a partir dos comentários aqui colocados, nós vamos indicar se o quadro vocálico pretônico na variedade africana santomense se aproxima mais do que nós observamos no português do Brasil do que daquilo que costuma se registrar para o português europeu. A nossa abordagem se pauta nas 2 análises realizadas, durante o mestrado e durante o doutorado. As 2 pesquisas foram orientadas, como a professora Silvia disse, por ela. E na pesquisa de mestrado, nós analisamos 18 inquéritos do corpus concordância. Todos eles foram gravados com informantes de Nova Iguaçu. E já no doutorado, nós analisamos 17 inquéritos do projeto VARPOR, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, todos gravados com informantes de São Tomé e gentilmente cedidos a nós pelo professor Tjerk Hagemeyer. As pesquisas se pautaram na teoria da variação e mudança e consideraram variáveis muito semelhantes. Nós analisamos 8 variáveis estruturais, aqui listadas, e no trabalho de São Tomé, 4 variáveis sociais, e no trabalho de Nova Iguaçu, 3, já que a variável frequência de uso do forro não foi considerada na abordagem sobre Nova Iguaçu, já que não era relevante ali para aquela realidade. Já em São Tomé, por questões de contato, por ser a segunda língua mais falada naquele território, nós inserimos aí essa variável para também analisar. Nessa tabela, nós dispomos, de uma maneira bem geral, os dados que foram encontrados. Basicamente, nós partimos de uma amostra mais ampla, que incluía os dados de abertura, de ditongação, na análise de São Tomé, e, além desses, os casos também de apagamento, na amostra de São Tomé. E chegamos a um número total
de 19.079 casos no mestrado, né, na pesquisa de Nova Iguaçu, e 11.179 casos em São Tomé. Esses dados também foram separados por vogal, né, vogal anterior e vogal posterior, à semelhança de outras abordagens, e como todas as pesquisas de ordem sociolinguística costumam fazer, nós descartamos algumas ocorrências da análise estatística e analisamos qualitativamente aqueles casos de baixa produtividade, aqueles casos de alto índice de uma ou de outra variante, comportamento categórico ou semicategórico, e chegamos basicamente a uma amostra final, que incluiu, em Nova Iguaçu, 10.461 dados, e em São Tomé, 6.027. Em Nova Iguaçu, 6.213 eram relativos à vogal média anterior, e 4.248 à vogal posterior. Já em São Tomé, 3.334 eram relativos à vogal E, e 2.693 relativos à vogal O. Nesse gráfico, a gente distribui, de uma maneira também geral, o que se verificou tendo em vista os fenômenos de alçamento e de manutenção de timbre nas duas variedades, descartadas aquelas ocorrências já pontuadas ali na tabela anterior. Então, o que nós fizemos? Chegamos aí a percentuais, né, que demonstram que a manutenção se destacaria mais nas duas variedades, ainda que com percentuais diferentes, né, numa maior escala no português do Brasil, representado aqui por Nova Iguaçu, e numa menor escala em São Tomé, mas sempre acima dos 50%, em detrimento do alçamento. Então, nós percebemos que em Nova Iguaçu, no que se refere à vogal média anterior, a pronúncia E prevaleceu em 84,8%, quase 85% dos dados, em contraste com 15,1% da pronúncia I. Já em São Tomé, 63,5% desses casos eram relativos à pronúncia E, enquanto que 36,5% relativos à pronúncia I. Quanto à vogal posterior, 79,4% dos casos de Nova Iguaçu foram de pronúncia O, contra 20% da pronúncia U, e em São Tomé, 57,5% foram da pronúncia O, contra 42,5% da pronúncia U. Nesse quadro mais geral, nós buscamos relacionar, a partir das análises que nós fizemos no Goldvarb-X e da análise final, que de fato foi exposta nos trabalhos, né, aquelas variáveis que foram coincidentes nas duas abordagens e aquelas que foram diferentes em cada uma, né? A gente submeteu os dados a rodadas no Goldvarb-X e a melhor rodada trouxe essas variáveis em termos de seleção como influentes na aplicabilidade da regra de alçamento nas duas variedades. E aí, em branco, aqui nas primeiras linhas desse quadro, a gente verifica aquelas variáveis que apareceram tanto na amostra de São Tomé, de Nova Iguaçu, quanto na amostra de São Tomé, como influentes na aplicabilidade da regra de alçamento da vogal média E, e em cinza, aqueles casos que apareceram nas duas amostras, mas em ordem de relevância distintas, e em azul, aqueles casos que foram específicos de uma amostra e de outra. Entre as variáveis comuns, nós destacamos aqui a qualidade da vogal da sílaba seguinte, que foi a primeira variável selecionada nas duas abordagens, com especial destaque para a vogal alta I. Né? Na amostra de Nova Iguaçu, nós percebemos, inclusive, um peso relativo bem maior, de 0,95, demonstrando aí uma atuação da harmonia vocálica por traços de altura, e a gente percebe que a alta homorgânica é a que mais se destacou, sobretudo quando ela é tônica. Já em São Tomé, a princípio nós separamos homorgânica de não homorgânica, mas depois vimos a possibilidade de agrupá-las. Então, colocamos aqui, numa análise final, esse agrupamento, e essas vogais também foram selecionadas, as altas I e U. Então, a homorganicidade não se destacaria tanto quanto em Nova Iguaçu, mas o traço alto, sim. E as médias altas também se destacaram como um fator, né, motivador aí da elevação da vogal média anterior. O segundo fator, a segunda variável, foi o modo de articulação da consoante
precedente, do ataque precedente. Em Nova Iguaçu, consoantes líquidas e nasais seriam mais favorecedoras da pronúncia I, enquanto que em São Tomé as fricativas desempenhariam esse papel. Finalmente, em terceiro lugar, o modo de articulação da consoante do ataque subsequente foi a variável selecionada também nas duas abordagens. Mas em Nova Iguaçu, segmentos oclusivos e nasais seriam os que mais favoreceriam a incidência do alteamento, enquanto que em São Tomé, fricativas, nasais e laterais desempenhariam nessa ordem esse papel. Dentre as variáveis comuns, mas que apresentaram ordens de relevância distintas nas duas abordagens, nós destacamos aqui a classe morfológica do vocábulo, quarta variável selecionada em Nova Iguaçu e sexta em São Tomé, e a gente percebe também que há uma diferença entre as classes envolvidas. Em Nova Iguaçu se destacaram os numerais, conjunções e advérbios, enquanto que em São Tomé, verbos nas suas formas não finitas e finitas seriam mais influentes aí na aplicabilidade do fenômeno de alçamento. Quanto ao ponto de articulação da consoante do ataque subsequente, essa foi a sétima variável selecionada na amostra de Nova Iguaçu e a quarta na amostra de São Tomé, e aí a gente já vê também uma coincidência. Segmentos alveolares e alveopalatais se destacam nas duas abordagens, mas na amostra de Nova Iguaçu, eles foram agrupados, os alveopalatais com os palatais, e separados dos alveolares, enquanto que em São Tomé, alveolares e alveopalatais compuseram ali um único fator, que seriam os segmentos mais coronais. A faixa etária dos informantes também foi uma variável influente, que se mostrou aí influente na aplicabilidade do alçamento em E. Foi a oitava variável selecionada na amostra de Nova Iguaçu e a nona na amostra de São Tomé. E indivíduos de faixa etária intermediária se destacaram nas duas amostras. Além desses, aqueles indivíduos que apresentariam ali 56 anos em diante, também se destacaram em Nova Iguaçu. Seria na fala desses indivíduos que a pronúncia I seria mais frequente. Quanto às variáveis distintas, peculiares de cada abordagem, nós percebemos ainda que a nasalidade da vogal-alvo foi a quinta variável selecionada como influente no alçamento da vogal média anterior, com especial destaque para as vogais nasalizadas, e o ponto de articulação da consoante do ataque subsequente foi a sexta, e nesse caso, consoantes labiais e velares se destacaram. Finalmente, em São Tomé, a distância entre a vogal-alvo e outra vogal alta na palavra foi a quinta variável selecionada, e nesse caso a presença de uma vogal alta, tônica e contígua à vogal pré-tônica anterior motivaria a pronúncia I. O nível de escolaridade foi a sétima variável, e aí a gente tem um destaque especial para os indivíduos com nível superior, e já indicando, né, uma possível interferência da norma de referência europeia naquela realidade. A natureza da tonicidade da vogal-alvo foi a oitava variável, e átonas permanentes se destacaram mais do que átonas eventuais. Quanto ao sexo, essa foi a décima variável selecionada, e indivíduos do sexo masculino foram aqueles que mais apresentaram a variante alta, a variante I, né, especificamente. Finalmente, a frequência de uso do forro foi a 11ª variável, a última selecionada nessa abordagem, e indicou que aqueles indivíduos que declararam frequência de uso média desse crioulo foram justamente aqueles que apresentaram maiores índices de elevação na sua fala. Nesse quadro, a gente expõe aquilo que se verificou para a vogal pré-tônica O, né, para a média posterior. E a gente vê um quadro um pouco diferente, mais variáveis selecionadas, e também não houve coincidência em ordem de seleção. O que a gente percebe é que há coincidência de variáveis em ordens diferentes, e aqui em cinza, né, e casos específicos que se destacaram em uma abordagem e não em outra. As variáveis comuns selecionadas foram a qualidade da vogal da sílaba seguinte, primeira variável selecionada na amostra de Nova Iguaçu e quarta em São Tomé. Mais uma vez, a alta I se destaca, agora não homorgânica, né? E, paralelamente a ela, a homorgânica também se destaca na amostra de Nova Iguaçu. Seria nesses contextos que a pronúncia U seria mais frequente.
Quanto ao modo de articulação da consoante do ataque precedente, em Nova Iguaçu, essa foi a segunda variável selecionada, em São Tomé, a primeira, e segmentos oclusivos se destacaram nas duas abordagens. Além desses, segmentos fricativos também se destacaram em Nova Iguaçu. A distância entre a vogal alva e outra vogal alta na palavra foi a quinta variável selecionada em Nova Iguaçu e a segunda em São Tomé, e mais uma vez a presença de uma vogal alta tônica e contígua à pré-tônica O se mostrou aí um contexto favorável à elevação dessa vogal. O modo de articulação da consoante do ataque subsequente foi a terceira variável selecionada na amostra do português do Brasil, enquanto que em São Tomé foi a quinta, e nós verificamos que segmentos nasais e fricativos se destacaram mais em Nova Iguaçu e laterais, fricativas, oclusivas e nasais em São Tomé. O nível de escolaridade se destacou também nas duas amostras, como sétima variável na amostra de Nova Iguaçu e terceira em São Tomé, e aí a gente percebe um quadro distinto. Enquanto que em Nova Iguaçu, indivíduos com ensino fundamental tendem a elevar mais a vogal O, tendem a pronunciar mais U, em São Tomé, são justamente os indivíduos com ensino superior. Quanto à classe morfológica do vocábulo, mais uma vez, essa foi uma variável selecionada como sexta em Nova Iguaçu e sétima em São Tomé, mas as classes são distintas. Enquanto que em Nova Iguaçu, numerais, conjunções e formas finitas dos verbos estão mais suscetíveis à pronúncia U, em São Tomé, substantivos é que ocupam esse papel. Além dessas, a nasalidade da vogal-alvo foi a 11ª variável selecionada em Nova Iguaçu e a sexta em São Tomé, mas o elemento aí em jogo, que seriam as vogais nasalizadas, que se destacou foi o mesmo nas duas abordagens. Ponto de articulação da consoante do ataque precedente foi a 8ª em Nova Iguaçu e a 10ª em São Tomé, e segmentos velares e labiais se destacaram nas duas abordagens, ainda que na abordagem de Nova Iguaçu tenham sido analisados conjuntamente. Finalmente, o sexo e o gênero dos informantes foi a 10ª variável analisada em Nova Iguaçu e a 9ª em São Tomé. E, mais uma vez, a gente percebe, assim como para a escolaridade, um quadro antagônico, né, vamos dizer assim. Enquanto homens tendem a alçar mais a vogal O na amostra brasileira, as mulheres tenderiam a usar mais essa variante na amostra são-tomense. Finalmente, as variáveis específicas de cada abordagem, né, nós tivemos o tipo de sílaba como um elemento que se mostrou influente em Nova Iguaçu, seria a 4ª variável, e especificamente codas preenchidas pela consoante S ou vazias seriam as que mais apresentariam a pronúncia U. Enquanto que, além dessa, né, o ponto de articulação da consoante do ataque subsequente foi a 9ª variável selecionada naquela amostra, e consoantes velares e labiais se destacaram. Em São Tomé, a frequência de uso do forro mais uma vez aparece como um elemento relevante, nesse caso como a 8ª variável, e agora aqueles indivíduos que declararam pouca ou nenhuma frequência de uso do forro foram justamente os que mais apresentaram a variante U na pronúncia. E a faixa etária dos informantes também se destacou como a última variável relevante, e nós percebemos que os indivíduos mais velhos da amostra, né, aqueles que apresentavam de 56 anos em diante, foram justamente os que apresentaram mais a pronúncia alta da vogal posterior. Ditas essas coisas, o que nós percebemos? Que quando descartamos alguns itens lexicais e contextos que seriam mais suscetíveis à elevação, o comportamento pré-tônico em Nova Iguaçu e em São Tomé se distribui nessa ordem entre as regras de manutenção, de alçamento e de abaixamento. Nas duas variedades, nós percebemos que o alçamento, em ambas as séries, é favorecido principalmente por fatores de ordem estrutural, né, linguística. Além deles, nós percebemos também a interferência, né, de processos de harmonização e de redução vocálicas na aplicabilidade da regra, e, em especial, no português de São Tomé, variáveis sociais apresentaram uma importância mais significativa na aplicabilidade do fenômeno. Duas amostras, nós percebemos baixos inputs da regra de elevação, e a manifestação do processo
Travou para todo mundo, não é, gente? Fabiane, Sim, você está sim, foi para ouvindo? todo mundo. Será que... Não estou conseguindo vê-la aqui. Será A que ela Fabiane perdeu a caiu. conexão? Ela perdeu Foi a conexão. isso. Vamos aguardar alguns minutos para ver se ela volta? Ou, Silvia, você quer fazer a conclusão? Estou aqui abrindo o arquivo, posso fazer a conclusão. Mas é pena porque nós temos um esqueminha. Então, vou voltar às considerações finais. Né? Descartados alguns itens lexicais e contextos mais suscetíveis à elevação, o comportamento bretônico, vou abrir a câmera, o comportamento bretônico em Nova Iguaçu, em São Tomé, se distribui nesta ordem entre as regras de manutenção, alçamento e abaixamento. Nas duas variedades, o alçamento em ambas as séries é favorecido principalmente por fatores de ordem estrutural. Além disso, parece haver a interferência dos processos de harmonização e redução vocálicas na aplicabilidade da regra. No português de São Tomé, as variáveis sociais apresentam uma importância mais significativa na aplicabilidade do alteamento. Nas duas amostras, dos baixos inputs, a regra de elevação, Nova Iguaçu para o E.06, para o .09, São Tomé para E.42 e o .33, e a manifestação do processo de harmonização vocálica em ambas as séries parecem confirmar a hipótese de proximidade entre crioulo de base portuguesa, do português de São Tomé e do português do Brasil, no que toca à insubmissão à regra geral de redução, como aponta Marquilhas 2003. Nós tínhamos um pequeno esquema que iria mostrar exatamente o esboço de um possível contínuo do alteamento de E e de O nas variedades brasileira, europeia e são-tomense, em que nós observamos que o português de São Tomé está mais próximo ao português europeu, não é? E que em determinados... ótimo. Não sei se Fabiane já está... Fabiane, você já está online? Bom, fica aí o esquema. Vamos esperar, então, a volta da Fabiane. Obrigada. Fabiane, você está mutada no momento. Voltou? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Agora estou. Você poderia, Desculpem. Fabiane, falar sobre aquele esqueminha anterior, antes das referências? Sim. Eu peço desculpas, mas a minha conexão caiu. E aí eu fiquei tentando aqui resolver o problema em paralelo. Obrigada, professora Silvia, e desculpa a todos. Então, nesse esboço aqui desse contínuo, né, que nós propusemos sobre o alteamento de E e de O, nas variedades brasileira e europeia, nós buscamos, de um lado, né, colocar o português europeu como sendo uma variedade que estaria aí mais suscetível à aplicabilidade da regra, né, o alteamento tem uma elevadíssima frequência naquela variedade. Do outro extremo, né, o português do Brasil, e aí nós levamos em consideração a escolaridade, né, dos informantes nas amostras de Nova Iguaçu e na amostra de São Tomé, aí representadas por F, M, S, nível fundamental, médio e superior, e PB e PST seriam português do Brasil e português de São Tomé. E aí, de um lado do extremo, então, ficaria o português europeu, e do outro, o português do Brasil. Mas vejam que no português do Brasil a gente não pode dizer que seria um comportamento categórico da elevação, uma vez que a gente também tem muitos casos, né, a manutenção que se destaca, mas a gente tem contextos em que essa regra é, sim, categórica.
Então, a gente percebe aí um baixo índice de elevação no português do Brasil, mas não dá para dizer que não há elevação, há sim um número significativo. E no meio do caminho, né, no intervalo entre essas duas variedades, mas mais próxima da variedade brasileira, nós teríamos os casos do português de São Tomé. E aí, nesse caso, vale um especial destaque, né, justamente para os indivíduos com nível superior, que é nesses em que a gente verifica o maior percentual de elevação, uma vez que a gente acredita, né, que seja, sobretudo, em função da influência da norma europeia, né, aí a influência desse uso mais alto das vogais no português europeu. É isso, obrigada, mais uma vez, desculpem esse transtorno que ocorreu. Obrigada, Vanessa, obrigada, Márcia, obrigada, Silvia, a todos os presentes.